Graça e paz, queridos. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre a família e a presença de Deus na família. E nessa mensagem eu quero trazer uma breve reflexão para cada um de vocês que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 29 em diante. Aqui, contextualizando, a Bíblia está relatando a respeito de quando Paulo e Silas foram presos e eles estavam encarcerados e à meia-noite, eles orando e adorando, o Senhor visitou aquela prisão e houve um terremoto tão forte que chacoalhou as bases daquela prisão, abrindo as portas das celas. E o carcereiro, ele ouvindo esse barulho, ele imediatamente correu na prisão. E aqui em Atos 16, verso 29, diz assim: o carcereiro pediu luz e entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregar a palavra de Deus a ele, a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida eles e todos os seus foram batizados. Então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa alegrou-se muito por haverem crido em Deus. E também tem uma outra passagem que fala de salvação da família e visitação sobre toda a família. Atos capítulo 10 fala de um homem, Cornélio. Atos capítulo 10, verso 1 diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. O que eu quero trazer uma reflexão para você que está assistindo essa breve mensagem? O que nós podemos ver aqui em Atos capítulo 16 e Atos capítulo 10 são homens que foram visitados por Deus e se posicionaram diante de Deus em prol da sua vida e da vida de toda a sua família. Aqui, no contexto do carcereiro, esse homem ele foi impactado pela mensagem dos apóstolos e imediatamente ele perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo diz: crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e toda a sua casa. O que eu quero trazer para você é que muitas das vezes as pessoas falam: pastor, como que eu faço para ter os meus filhos na presença de Deus? Muitas pessoas chegam até nós e falam: pastor, eu quero ver o meu casamento na presença de Deus, eu quero que Jesus alcance a minha casa, os meus familiares. E a resposta que eu dou é: creia no Senhor Jesus. Mas eu já creio. Eu falo: não, é uma fé firme, inabalável, uma fé de todo o coração, uma entrega total. Com certeza, ela vai ter um efeito radioativo. Por que radioativo? É aquele efeito que ele afeta você e aqueles que estão à sua volta. É inevitável. Alguém que nasceu de novo, alguém que está feliz com Jesus, aquele que é temente a Deus e decide levantar um altar do Senhor na sua casa. É inevitável que a presença de Deus, a glória de Deus não atinja os da sua casa. E no contexto de Cornélio, eu também vejo um homem temente a Deus. A Bíblia diz: um homem temente a Deus dava esmolas e também orava todos os dias. Queridos, a oração de Cornélio chegou a Deus de tal forma que Deus enviou o homem de Deus, o apóstolo Pedro, levou a mensagem de Cristo, o Espírito Santo desceu com poder, toda a sua casa e seus amigos foram visitados pela presença de Deus. O que eu aprendo com tudo isso? Sempre numa casa, alguém tem que se levantar. Sempre numa família, alguém tem que buscar a Deus mais do que os outros. Alguém vai ter que levantar um altar de adoração. Então, eu desafio a você levantar esse altar de adoração na sua casa. Eu desafio a você ser o membro da sua família que vai derramar um temor diante de Deus
derramar o coração diante da palavra de Deus e derramar suas lágrimas na presença de Deus diariamente. Não apenas pela salvação da sua família, mas pela salvação de todos aqueles que estão à sua volta. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração. Ore junto comigo. Vamos orar, vamos concordar a respeito da visitação da glória e da presença do Espírito Santo de Deus na sua casa. Amém? A primeira igreja é a sua casa. É das famílias para o corpo, é das famílias para a congregação. Tudo começa dentro da sua casa. Jesus visita as casas. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso, te agradecemos pela tua boa palavra, te agradecemos, Pai, pelo Espírito Santo que foi derramado sem medida. E nós oramos nessa tarde, nesse dia, concordamos com aqueles que estão nos assistindo. Eu não sei qual a dificuldade de cada um na sua família, alguns com os filhos, outros com o cônjuge, outros com os familiares. Eu não sei, Pai, mas Tu sabe. E eu te peço, em nome de Jesus, Espírito Santo, fortaleça cada um. Espírito Santo, visita cada um. Que esse irmão, essa irmã, esse jovem, eles possam ser levados para dentro do Teu poder para levantar um altar de adoração e temor ao Senhor na sua casa, no seu lar. Pai, que esse altar possa refletir de glória, presença e salvação para toda essa família, toda essa casa. Em nome de Jesus eu profetizo, creia no Senhor Jesus de todo o teu coração, entregue-se a Ele de todo o coração, não apenas alguns dias da semana, mas todos os dias. Tenha uma entrega devota a Jesus e eu profetizo, Ele alcançará você e a sua casa. A sua fé, a sua paixão, o seu amor, a sua devoção por Jesus radical afetará todos aqueles que estão à sua volta para a glória de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que o Espírito Santo visite a sua vida e a sua casa, sua família e seus familiares por meio de você. Diz já o salmista: levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Esse portal eterno é você. Você é o portal da visitação de Deus na sua casa. Levante a sua cabeça, levante as suas mãos em adoração e permita que o Rei da Glória entre. Porque quando o Rei da Glória entra, há salvação, há libertação, há restauração para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Deus continue abençoando você.